Bom dia, galerinha do quinto ano. Vamos para a explicação da atividade de geografia de hoje. Então, para isso, eu quero que vocês peguem agora o livro de geografia e abram na página 30 e 31. Está aqui, ó, 30 e 31. Essa é a nossa agenda de hoje, certo? Então, quem já observou, quem já pegou aí o livro, já viu que a gente está dando continuidade ao conteúdo sobre altitude, sobre altura, né? Então, para isso, a gente vai relembrar o que é altitude. A gente viu um pouco semana passada sobre a altura dos maiores prédios que existem no mundo e no Brasil, né? E hoje a gente vai falar sobre a altitude, a altura dos maiores picos que existem no Brasil e no mundo. Então, o que é altitude? Na geografia, né, a gente chama de altitude a distância vertical, ou seja, em metros, a distância acima, subindo, em metros de determinado ponto em relação ao nível do mar. Então, a gente conta a altitude, né, começa a medir a altitude a partir do nível do mar. É como se você estivesse aqui na praia, né, no nível do mar, e observasse um pico, um monte, uma montanha. E aí, a partir daquela posição em que você está ali no mar, é que você conta a altura daquele pico que você está vendo. Então, essas medições já foram feitas pela ciência geográfica, né? E a gente vai conhecer aqui agora alguns desses picos do Brasil e do mundo. Então, observem aqui, esses aqui nessa imagem são os maiores picos que existem no Brasil, tá? Então, eu observar aqui, claro que aqui, ó, não são todos juntinhos aqui, certo? Aqui é só para ilustrar. O Pico da Neblina, por exemplo, é no Amazonas. O 31 de março também é no Amazonas, mas a Pedra da Mina, esse pico aqui, Pedra da Mina, já fica em Minas Gerais e São Paulo. Pega as regiões de Minas Gerais e São Paulo. O Pico da Bandeira já pega a região de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, eles estão juntinhos aqui, só para ilustrar para vocês e a gente poder comparar as altitudes deles. Mas são em estados, cada pico desses são em estados diferentes, tá? Então, aqui a gente tem o nome do pico, por exemplo, Pico da Neblina, que fica, aqui é a sigla do estado, que fica no Amazonas, né? Aqui é a sigla do estado do Amazonas. Aqui é a altitude dele, então ele fica a 2.995 metros de altitude, contando a partir do mar, ok? E aqui a gente tem a mesma coisa, o nome do pico, o estado onde ele está localizado, a altitude e em seguida aparecem todos os outros. Então, vocês vão observar quando a gente for resolver aqui agora as questões. Então, aqui a gente vê a primeira questão. Procure descobrir qual a altitude do município onde você mora. Primeiro, precisa saber qual é o município que você mora. Qual é o município que você mora? No nosso caso aqui, é o município do Crato, correto? Pronto, então, continua a pergunta. Assim, sabendo qual é o município que você mora, que no caso é o Crato, você saberá a quantos metros ele está em relação ao nível do mar. A gente precisa descobrir a altitude do nosso município, que é o Crato. Então, a gente vai precisar fazer aqui o quê? Uma pesquisa, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma pesquisazinha aqui no Google. Então, eu preciso colocar aqui a altitude do município do Crato, que é no Ceará. Vamos pesquisar. E aí, ele apresenta aqui, né? Vamos utilizar o site Wikipédia, porque aqui ele dá várias informações sobre altitude, sobre a história do Crato, sobre outras coisas. Então, eu tenho um textão aqui. Mas, aqui no cantinho,
Ó, aqui tem o mapa do Ceará, aqui está localizado o Crato, que é o nosso município, no Ceará, e logo abaixo ele apresenta várias informações aqui sobre o Crato. A distância em relação à capital, a distância em relação aos quais são os municípios limítrofes com o Crato, e lá embaixo, aqui, ó, a altitude. A gente vai encontrar aqui qual é a altitude do Crato em relação ao nível do mar, certo? Então, ele diz aqui para a gente, a altitude é a distância vertical, ou seja, observem aí a setazinha, vertical, para cima, medida entre um ponto e um datum, que geralmente é o nível médio do mar. Pronto, e aqui a gente vê qual é, então, a altitude do Crato em relação ao nível do mar. É esse númerozinho aqui, ó, 426 metros. Vamos voltar para a nossa atividade. Então, nós já descobrimos qual é a altitude do Crato em relação ao nível do mar, correto? E a gente descobriu que é quanto? 426 metros. Não foi isso? Pronto. A pergunta, então, está respondida. Assim, saberá a quantidade, a quantos metros ele está em relação ao nível do mar. Então, o Crato está a 426 metros em relação ao nível do mar. Ok? Já respondi uma questão aí para você. Beleza? Continuando. Então, procure na ilustração acima o nome dos estados brasileiros onde se localizam os 3 picos de maior altitude. O que é que você vai fazer? Procure na ilustração acima. Qual? Essa aqui, né? Então, você vai observar quais são os picos que são mais altos. Os 3, ele quer os 3 mais altos. Vou dar uma dica. O primeiro mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, certo? E o que é que a gente vai fazer? Colocar ele aqui. Ele não é o primeiro, ele não quer o primeiro, os 3 mais altos. Então, o primeiro mais alto é o Pico da Neblina, que fica onde que a gente viu? Vamos olhar lá. Ele fica onde? No Amazonas, com 2.995 metros, certo? Fica no Amazonas, com 2.995 metros de altitude. Correto? Certo? Vamos ver aqui se é 2.995, 2.995. Tá aqui, 2.995. Esse é o primeiro. Aí você vai fazer o segundo maior e do mesmo jeito que eu fiz esse aqui, dá um espaçozinho e vai colocar o nome do terceiro maior, com todas essas informações, o nome do pico, o estado e a altitude. Tudo bem, gente? Vamos lá. E aqui a gente vai precisar fazer mais uma pesquisazinha. Você viu na ilustração acima alguns picos existentes no Brasil. Vamos estudar um pouquinho sobre o que é pico. Agora eu vou deixar a pesquisa para vocês, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Vai lá no Google de novo, né? Aqui, ó. Vai aqui no Google e pesquisa o que é pico, ok? E aí ele vai lhe dar, vai aparecer aqui para você várias opções de você descobrir o que é pico, certo? Estamos falando do pico geográfico, tá? Então, a pesquisa vai ser com vocês agora. E aí, vocês vão responder aqui. Vamos para a página 31. Na página 31, a gente vê aqui outra ilustração com outros picos na imagem. No caso, aqui, ele está demonstrando para a gente os maiores picos do mundo. Aqui a gente viu os maiores picos do Brasil, que é o nosso país, e aqui a gente está vendo os maiores picos do mundo, certo? Lembrando de novo que esses picos não são todos juntinhos aqui, cada um é no local. Por exemplo, o Everest é no Nepal e China, o K2 é no Paquistão e China, entre a região de Paquistão e China. Aí tem o Aconcagua, que é na Argentina, não são próximos uns dos outros, eles estão próximos para ilustrar melhor para você.
Então, observem que eles têm altitudes diferentes e se localizam em locais diferentes, em estados, aliás, em países diferentes, ok? No mundo. E aqui eu tenho a primeira questão, que é um desafio. Imagine-se que você é a primeira pessoa em uma praia. Você está aqui na praia, lá curtindo a praia, no nível do mar, e depois no alto do Monte Everest. Faça de conta que uma hora você está na praia e em um outro momento você está lá no Monte Everest, que é esse aqui, ó, o mais alto do mundo, certo? Então, sua altura seria a mesma ou mudaria? Você vai explicar por quê, certo? A altura em que você estava, se você estivesse no mar, aqui no mar, em relação ao mar, aqui embaixo, ou aqui em cima, no Monte Everest, que é o monte mais alto, você acha que você teria a mesma altura ou seria alturas diferentes? Por quê? Você vai explicar, essa questão aqui é pessoal. Segunda questão. Compare o pico mais elevado do Brasil com o pico mais elevado do mundo. Qual é a diferença de altitude entre eles? Então aqui a gente vai precisar fazer uma continha, tá? Então, a gente viu que o pico mais elevado do Brasil, qual foi? O pico da neblina. A gente acabou de ver ali na outra questão, não foi? Ó, o pico da neblina, ele tem 2.995 metros, correto? Não foi isso que a gente viu agora há pouco, na página anterior? Pico da neblina, no Brasil. E aí ele quer o mais alto do mundo. Qual é o mais elevado do mundo? Pronto, a gente acabou de ver que o mais elevado do mundo é o Everest. Não foi isso? Everest, bem aqui, ó. Everest, que fica no Nepal ou China. Deixa eu corrigir aqui. Everest, que fica no Nepal ou China. Nepal e China. E ele tem uma altitude de 8.848. Vamos colocar aqui. 8.848 metros de altitude. Correto? Então, o que é que você vai fazer? Ele quer saber qual é a diferença de altitude. Então, você vai diminuir, certo? Você vai pegar a altura do Everest, que é 8.848 metros, e fazer uma subtração, menos 2.995 metros, para saber, aí você monta essa continha bem aqui, para saber qual é a diferença de altitude entre o mais alto do Brasil e o mais alto do mundo. Beleza? Vamos aqui para a terceira questão. Na terceira questão, nós vamos montar um gráfico que já está começado aqui. Nesse gráfico, a gente vai construir, né, a altura, transformar as alturas que a gente viu aqui desses picos maiores do mundo e colocar essas alturas aqui no gráfico. Então, começando do maior para o menor, ok? E você vai colocar aqui também o do Brasil, o mais alto do Brasil. Faz todos do mundo, mas também vai colocar o maior do Brasil. Então, começando aqui, dando um exemplo. Ele já deu um exemplo aqui que o primeiro maior do mundo é o Everest, que a gente acabou de ver, tá aqui. Mas ele quer que você diga bem aqui aonde é que está localizado o maior pico do mundo, que é o Everest. A gente acabou de ver que fica aonde? No Nepal e na China, certo? Então, a gente vai colocar bem aqui, aonde fica o Everest. Fica na região do Nepal e China. Ok, pessoal? Fica na região do Nepal e China. Aí você vai colocar com a letrinha pequenininha aqui, que é para poder caber. Pronto, colocamos as informações do maior pico do mundo. E o próximo maior do mundo, qual é? Que tem a menor altitude depois do Everest, com 8.611. Ele fica aonde? Ó, o outro maior. Esse é o maior do mundo, aí vai diminuindo, né? O próximo maior do mundo é o K2, que fica no Paquistão e China. Também já está aqui. Aí eu vou colocar. Ele fica onde? No Paquistão e China. Ok? E o restante você vai fazer aqui. Você vai desenhar a
a colunazinha, colocar aqui o nome do pico, a altitude dele e o local onde ele está. Tudo bem? E desenha todos os outros aqui, que estão nessa imagem, todas as informações que você vai precisar para fazer esse gráfico. E terminamos a nossa atividade de hoje, tá bom? Beijinho!